Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos fazendo esse programa para o divulgar.net, estudando o Livro dos Médiuns, e estávamos no programa anterior falando sobre a mediunidade dos animais. E paramos num ponto em que discutimos que será que é possível que esses animais possam intermediar os espíritos? E Erasto, então, dá uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, falando o seguinte: ele explica o que é um médium. Ele fala que o médium é um ser que serve de intermediário aos espíritos. E ele fala que sem o médium é impossível comunicação. E ele deixa bem claro que semelhantes agem através de semelhantes e como seus semelhantes. E faz uma pergunta: quais os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos encarnados? Então ele fica falando do perispírito do médium, que tem a mesma, que é retirado do mesmo meio, tem a mesma natureza do perispírito, daquele espírito que está se comunicando. Então, o médium, ele facilita as comunicações dele quando ele tem essa afinidade especial e ele não rejeita aquela mensagem. Agora, continuando, ele diz: para os que não são médiums, existe possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade. Vejam bem, Kardec falou que todos somos médiuns. De uma maneira ou outra, todo mundo sente alguma coisa, tem algo a ver com essa percepção extrasensorial. Só que nós estamos falando de mediunidade, essa mediunidade que dá oportunidade do espírito se comunicar. Então, para quem não tem essa mediunidade ostensiva, existe uma possibilidade de rejeição, porque o espírito não acha ali, né, a afinidade especial, não tem força de expansão que anula essa rejeição. Então, para aqueles que não são médios, né? E se opõe a esse desenvolvimento da mediunidade. As pessoas que já não têm esse organismo preparado para a mediunidade, porque o organismo vem preparado já, ela pode a vida inteira tentar desenvolver essa mediunidade que ela não vai desenvolver. Por isso que a gente fala que o mais correto é falar educar a mediunidade do que desenvolver a mediunidade. Porque se ela existe, ela vai desenvolver espontaneamente. Agora, o que a gente precisa é educá-la para que ela tenha, então, todas as características necessárias para que os bons espíritos possam se comunicar. E Erasto fala o seguinte: o que anima os animais, o que os faz agir, falar na sua linguagem própria e se movimentar, não tem quanto ao presente nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou confundir com a alma etérea, que é o espírito, que anima o ser perfectível, que é o homem. Então veja bem, o animal ele tem um princípio inteligente, mas ele não tem ainda alma, no sentido já que nós espíritos temos. Então ainda existe essa dificuldade de comunicação, né? De se confundir, de se manifestar, de se comunicar com o espírito. A superioridade do homem em relação aos outros seres da natureza se deve à sua condição essencial de perfectibilidade. Então veja bem, o homem ele está ali num processo evolutivo caminhando para a perfeição. E o animal, embora seja um ser que pode evoluir sim, mas ele ainda está nesse princípio inteligente. Então, não é possível, não existe
sincronia entre esses dois seres, né, que é o animal e o homem. Não se pode assimilar ao homem, único perfectível em si mesmo, em suas obras, qualquer indivíduo de outras espécies viventes na Terra. O homem é único. Existem então os animais, existem os vegetais, mas o homem é um ser que já adquiriu essa superioridade. Por quê? Porque o espírito já está em evolução. E ele dá alguns exemplos. O cão, inteligência superior entre os animais, e que se tornou amigo e comensal do homem, não é perfectível em si mesmo, e nem por sua própria iniciativa, pois o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo homem. O que o Erasto quis dizer para nós? Nós, espíritos, somos perfectíveis porque depende muito de nós a nossa evolução. Somos nós que fazemos essa transformação interior, através dos nossos pensamentos, mudanças de atitude e pela nossa própria iniciativa. Isso não acontece com os animais. Por quê? Porque aquele animal que é mais amestrado, ele sempre foi ensinado pelo homem, ele não desenvolveu isso sozinho, ele foi ensinado. Então nós podemos observar o seguinte: alguns animais que são tidos como inteligentes, e para a gente ver que eles têm ali uma inteligência que chega até um ponto, mas ela não segue. A lontra, por exemplo, a lontra faz suas choças sobre as águas. Elas fazem então a casa delas sobre as águas. Já faziam desde sempre e continuam fazendo hoje sobre as águas, da mesma forma, nas mesmas proporções, num sistema que não varia nunca. Sempre foi assim e continua sendo assim. O rouxinol, que é um pássaro, faz os seus ninhos idênticos aos dos seus ancestrais. Ou seja, antigamente, no passado, eles faziam da mesma maneira. Hoje eles continuam o mesmo sistema de entrelaçamento dos gravetos para fazer um ninho. Mesma coisa. Quer dizer, eles não evoluíram aí em nada. Não se adiantaram em nada. Abelhas e formigas conservam o mesmo modo de agir em suas colônias. Tanto faziam assim ontem como hoje, os mesmos hábitos de coletar as provisões. Da mesma maneira. Se pegar uma pessoa que viveu lá num século muito longe de nós, as formigas faziam coletavam as suas provisões do mesmo jeito e viviam da mesma forma que elas vivem hoje. A aranha e a sua teia também, sempre da mesma maneira de tecedura. Então são exemplos de alguns animais que a gente acha, nossa, mas eles são inteligentes, eles têm uma certa inteligência de já estar fazendo isso. Só que eles não evoluíram nada nisso aí. Tanto ontem como hoje é a mesma coisa, eles fazem da mesma maneira. Agora vamos ver os homens. O que aconteceu com o homem? E primeiro eles moravam em cabanas. Das cabanas eles passaram a construir casas. Das casas eles passaram a construir prédios. Olha a evolução. Vai mudando a tecnologia, a maneira de operar. Por quê? Por causa da sua inteligência, que vai evoluindo. As vestimentas dos homens, do ser humano, dos antigos, se vestiam de peles, primeiro, de animais, né? Até chegarem nas sedas atualmente.
Isso é uma evolução, eles aprenderam a fazer isso, né? Então, o progresso é constante, invencível e irrecusável da espécie humana. Se a gente olha as civilizações mais antigas, a gente vai vendo enquanto nós amadurecemos na parte da tecnologia, na parte da ciência, na parte da moral nem tanto, mas já estamos mais adiantados do que os de antigamente. Então, é um progresso constante, invencível e irrecusável da espécie humana, enquanto há um estacionamento indefinido das outras espécies animadas, que são os animais. Então, tudo é regido pela lei do progresso. Deus colocou os animais ao lado do homem como auxiliar para alimentá-lo, vesti-lo e ajudá-lo. Qual é então a função dos animais? Na nossa vida, alimentação, vestimenta, ajuda o homem, né? Deu-lhes pequenos graus de inteligência, condicionada aos serviços que devem prestar. Característico de cada espécie. Cada espécie animal tem uma característica da maneira em que eles agem e dos serviços que eles prestam. Aos animais companheiros do homem, que são aqueles domésticos mais chegados, deu condições de sociabilidade, onde demonstram como que sentimentos ou paixões idênticas às humanas. Eles são sensíveis, reconhecidos, vingativos, rancorosos, segundo o tratamento bom ou mau que a gente dispensa a eles. Então vejam bem, por aí a gente vê que não é possível que o animal possa ter a mediunidade como o ser humano tem a mediunidade. Eles podem ter pressentimentos, eles podem pressentir alguma energia no local, como a gente vê que acontece mesmo. Eles têm uma comunicação com os outros animais que a gente percebe, também com o dono. Mas então, uma coisa muito interessante que eu achei nesse último parágrafo que nós estamos estudando, quando ele fala que Deus deu aos animais companheiros do homem condições de sociabilidade. Eles vivem junto com a gente na sociedade e eles demonstram sentimentos ou paixões idênticas às humanas. Alguns animais são mais sensíveis, alguns animais são reconhecidos ao dono, a gente vê que eles agradecem, mas alguns são vingativos, alguns são rancorosos, eles também têm raiva, eles também têm, segundo aquele tratamento que é dado a eles. Se nós o tratarmos bem, a sensibilidade deles faz com que eles nos aceitem bem e tenham para conosco esses bons sentimentos. Se nós os tratamos maus, eles se vingam, eles são rancorosos. Então, nesse ponto, a gente fala, eles têm as mesmas paixões humanas, mas eles devolvem aquilo que eles recebem. Concluindo, então, Erasto fala: fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso do consciente e do inconsciente dos médiuns, porque necessitam de fluidos similares que não encontram nos animais ou na matéria bruta. E é somente entre os encarnados que os espíritos encontram os de que podem servir-se como médiuns, porque é do cérebro do médium que tiram os elementos para dar ao próprio pensamento a forma sensível e apreensível para nós, como palavras, letras, sinais, etc. Por essa razão, os animais não podem ser médiuns. Então fica bem claro para nós essa condição, que os animais têm uma inteligência, sim,
se desenvolvendo, uma inteligência até um certo ponto, que às vezes até nos assusta, mas que eles não têm essa evolução do ser humano e o seu corpo espiritual que reveste essa centelha que existe neles ainda não é tão desenvolvida como a nossa, por isso não tem semelhança, então eles não podem receber uma comunicação de espíritos desencarnados. Então, com isso, nós terminamos esse capítulo da mediunidade nos animais e no próximo programa nós começaremos a falar sobre obsessão. Claudete Moura, para o divulgar.net.